Sétimo ano, bom dia a todos, bom dia a todas. Muito bom dia. Para quem ainda não dei meu bom dia aí, fica registrado. Bom, lá é o seguinte, assim como vocês já sabem, nós já corremos com o nosso trabalho, nossas apresentações. Hoje também vai ter um trabalho aí bem bacana, né? Do grupo apresentar. Mas antes que esse grupo apresente, antes que já se alinhem aí para poder iniciar suas apresentações, eu vou apresentar um pouco esse contexto social, político, econômico. Na verdade, esse político nós vamos entender de outra forma quando a gente fala de povos do Brasil. Povos do Brasil, na verdade, hoje, quando eu me refiro a povos do Brasil, eu estou falando no plural. Hoje são vários povos do Brasil. Mas dependendo da época, lembrar que o tempo é uma marcação humana, mas há um tempo atrás, antes da chegada de povos europeus aqui nessa terra, quem detinha um poder, quem se comunicava, eram esses povos originários. Que eu não posso dizer que era um único povo. Eu tinha várias tribos, vários idiomas, vários costumes. Então, um pouco da leitura desse capítulo 8 vai permitir a gente mergulhar nesse universo da América do Sul, né? Mais principalmente da América do Sul. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui a minha tela. Prontinho. Olha só, eu peço para tentar desligar o microfone na hora da aula para não atrapalhar, tá? Vamos lá um pouquinho, pessoal. Deixei um recorte. Opa, fechei sem querer. Pronto, agora vai. Deixa eu sair dos Azteca, que os Azteca já deu, né? Povos do Brasil somos nós, né? Chegou a hora. Maria Laura, bom dia. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco é a apresentação de vocês, tá? O tio só vai pontuar aqui algumas questões. Daqui a pouco vocês iniciam, bem rápido. Seguinte, pessoal, seguinte. Quando a gente começa a ter foco nesse estudo, por isso eu vou falar bem devagar, bem pontual, para não correr, para não atropelar, porque nós vamos utilizar uma outra gama de conhecimento. O conhecer nosso não é aquele conhecer robótico que a gente tem que decorar, que a gente tem que lembrar de algo. Não, a gente tem que associar esse conhecimento, por que nós estamos estudando sobre esses povos, a importância de entender a biodiversidade, o meio ambiente, a relação com a natureza. E é isso que a gente sente ao representar a imagem desses povos indígenas. Então, é uma pena quando eu escuto alguns colegas, talvez alguns alunos também, dizer que são povos atrasados, que são povos que não têm tecnologia. Então, quer dizer que a gente diferencia forma de vida pela tecnologia? É isso que eu classifico melhor e pior? E outra coisa, quem foi que disse que indígena não pode usufruir de bem material assim como qualquer outra raça no mundo? Quem foi que disse que um indígena não pode usar um tênis, não pode beber uma Coca-Cola, ou não pode usar um iPhone, não pode usar um fone de ouvido ou um carro? Então, a gente não pode ficar preso no nosso preconceito de achar que indígena, como muitos chamam índios, deve viver exclusivamente dentro da mata. Tem que haver essa relação? Claro. Pode haver? Pode. Deve também? Não. Mas os traços, que nem muitos aqui são descendentes de alemães, de italiano, de africanos. E aí, vocês vivem da mesma tradição que vocês viviam lá nos antepassados? Os descendentes de italiano representam ainda participam das representações culturais daquele povo? Quem aqui no Brasil vive? Quem é descendente de alemão, de espanhol, ainda vive nos mesmos traços do que o seu bisavô, do que o seu tataravô? Então, muitas dessas culturas nós vamos perdendo para dar espaço para outras, né? Vai
miscigenando, vai misturando. Então, nós vamos ter muitas culturas misturadas, claras, porém, nós vamos ter ainda dessas tribos originárias, sem nenhum contato com humanos. Apesar que agora, né, com essa expansão de desmatamento, abranger aí uma agricultura extensiva na região da Amazônia, do Pantanal, a gente acaba descobrindo, infelizmente, esses povos que já se refugiavam numa posição, num local bem longe do Brasil, bem afastado aí do centro urbano, e agora, como o desenvolvimento, esse chamado progresso precisa atropelar, né, os interesses ambientais, parece que a gente acha que os culpados ainda são os povos indígenas. Parece que nós estamos tirando eles da terra, assim como aconteceu em 1500. Ok? Ó, professor, mas eles estão querendo ganhar tudo fácil, sem trabalhar? É o que a gente escuta, né? Eles não trabalham e querem sustentar como? O que é o trabalho? Cuidar da natureza, viver em contato com a natureza, cuidando dos rios. É a forma de estilo. E a terra? De quem pertence a terra? É minha? É sua? Ou é de todos? Né? A gente tem que ver. Será que o interesse econômico ainda supera o valor da vida? As tradições, a cultura, o resgate histórico? Então a gente observa nessas imagens aqui, pessoal, várias etnias, várias histórias, vários povos que viveram e dividiram o Brasil. O tamanho do Brasil não era chamado de Brasil, mas era uma região que abrigava e ainda abriga vários e vários povos. Então, o início do texto começa a falar sobre onde a gente encontrou os vestígios desses povos originários mais antigos, as regiões. A data, eu tenho uma data estimulada de 10 a 12 mil anos. Vocês percebem aqui na leitura da página 51 que os vestígios datam, lógico, por meio de carbono 14, que você pega aqueles fósseis, os esqueletos, as cerâmicas, os armamentos, e começa a precisar o tempo histórico que aquilo lá tem. Então, calcula-se que de 10 a 12 mil anos atrás já havia habitantes aqui na América. Então, significa, quando a gente trabalhou o Egito, quando a gente trabalhou Grécia, esses povos aí na Ásia, na Europa, eu não posso dizer que no Brasil, o Brasil que a gente conhece hoje, o território do Brasil, não havia ninguém. Haviam já povos. E eles não estavam lá esperando justamente o quê? Vir uma dominação, chegar um outro povo e dominar e escravizar. Com que direito? Professor, Ei, César, bom dia. eu Então, acordo às 7 horas, velho. ótimo. E não atrapalha a aula, não. Na moral. E o que esses povos europeus tinham para poder escravizar, dominar, matar esses outros? Havia um interesse, como eu posso dizer, burguês por trás disso? Talvez sim. Quase certo que sim. Então, a relação de trabalho para um não é a mesma relação de trabalho para o outro. O povo indígena em si, eles plantam, eles tinham uma área para poder cultivar, e quando eles conseguiam se alimentar, aquela comida era dividida em comunidade, significava, estamos satisfeitos? Não havia, prestem muita atenção, não havia excedente. A sobra que existia no povo da Mesopotâmia, no povo egito, em Roma, na Grécia, nos persas, nos fenícios, que o que sobrava eles comercializavam, a gente não observa isso aqui na América. Então eu não tenho esse excedente. Então eu não começo a fazer comércio. Porque essa relação de dinheiro, de troca nem tanto, mas de dinheiro, de acumular dinheiro, não havia. Então são características diferentes, mas que não mudam em nada. Portanto, esses povos originários aqui da América, eles têm a crença em deuses também voltado para representações da natureza, seja do raio, Tupã. Eu tenho dos lagos, das matas, das cachoeiras, das montanhas, do céu, da lua, do sol.
Então, eu tenho essas representações de deuses também aqui para esse povo. Mas quando chegam os portugueses, pós-reforma religiosa, eles irão olhar para esses povos como pagãos, que ainda não conhecem Cristo. Então, aqui nós estamos negando a cultura desse povo. E vai haver essa aculturação, porque essa dominação, essa escravização não é só pela mão de obra, mas é uma escravização intelectual, porque agora esses povos originários eles acabam perdendo as suas origens, as suas raízes de conhecimento, que era um conhecimento passado de tradição oral, que era contado em círculos, em volta da fogueira, passado de ancião para os mais jovens, o pajé, ia passando essas informações, o chefe da tribo. Então, quando chegam esses novos povos armados, transmitindo doenças, eles também acabam exterminando uma grande porção dessa tribo. Ok, então o estudo do capítulo 8 vai permitir a gente compreender um pouco a linguagem que era usada, a importância dos ritos, das tribos, das danças, dos círculos que eles começam a colocar em volta do corpo. Tá ok? Então, espero que tenha feito uma introdução aí para o primeiro grupo que vai apresentar sobre povos do Brasil. Povos do Brasil. Então, pessoal, aqui, ó, peço para vocês observarem muito bem esse mapa. O tio tá um pouco rouco aí, ó. Tá? Nesse mapa do Brasil, eu tenho uma representação maravilhosa, que são troncos linguísticos. Para quem tem dúvida para compreender o que é um tronco linguístico, vamos lembrar lá quando a gente começou a estudar Roma, que era usado o latim. E esse latim que era usado em Roma, ele vai influenciar os povos em Portugal, na Espanha, na Inglaterra. Então, o tronco linguístico nosso está baseado lá no latim. Por isso, quando vocês estudam português, tem a etimologia, vocês têm algum vocabulário lá que vai puxar do latim. Se não tiver ainda, vocês terão. E vão ver como é que é ótimo estudar isso. Estou sendo irônico. Vamos lá, pessoal. Desse tronco linguístico, nós vamos ter, ó, Tupi-Guarani, que vai abranger uma grande área aí. Tem o G, que é um outro também muito. Tenho, deixa eu ver o que é mais usado aqui. Cariba, Aruac. Aruac também nós vamos ter uma região mais da Amazônia. Aruac. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui. Temos o tucano, charrua e outros nomes também. E agora, isso aqui é troncos linguístico. Lógico que a língua mesmo de comunicação, eu tenho outras, tá? Se vocês observarem aqui, precisa do livro, porque pelo computador, pelo celular, não sei se vocês vão conseguir observar. A página é a página 53. E nela, vocês vão começar a compreender onde estão, porque a gente observar bem, esses pequenos riscos aqui, que vai ter uma numeração em cima também, diz respeito à língua falada. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, ali na Serra, ó, é o 29. E o 29 é o Tupi-Guarani. Então, ali na Serra, se você visitar uma daquelas tribos, eles poderão se comunicar. Eles se comunicam, na verdade, que eu acho linda essa forma de comunicação, em Tupi-Guarani. Ok? Ah, eu vou ali em Minas Gerais, logo aqui na nossa divisa. Você vai perceber que eles vão falar o Krenak. Ok? Então, essas são as línguas. Então, o Brasil, a gente não fala só o português no Brasil. O Brasil não é uma língua falar unicamente o português. Nós temos povos que vivem no Brasil, que são brasileiros, que detêm uma outra linguagem, ó. Inclusive, muito dos ensinos dos professores que vão lá ensinar, eles acabam ensinando na linguagem aqui, ó, originária daqueles povos. Hoje nós temos uma invasão, né, queimadas nessas áreas, e perceba, ó, temos várias tribos ainda vivendo, ok? E acabam enfrentando garimpeiros, serralheiros,
que por interesse econômico, né, no ouro, na prata, no nióbio, ou na madeira, ou na terra para poder botar pecuária, para colocar ali boi, vaca, então carne, até a própria carne, o couro, acaba usando essa área que era ambiental para poder preservar, acaba usando para plantio. Então, acaba misturando a nossa história antiga com a atual. Eu te falo até um pouco triste, tá, pessoal? Porque cada dia que a gente abre o noticiário para ver sobre a pandemia, sobre os acontecimentos, acaba usando até o Covid para exterminar esses povos. Levam lençóis contaminados para poder espalhar essa doença dessas tribos. Então, eu eliminando aquela tribo, algum fazendeiro com poder, com alguns capangas, eles vão e dominam aquela região. Porque era mata. Então, de mata, eles passam a criar pastoreio. E vai virar fazenda, tá? Então, é triste. Mas ainda temos registro. O que podemos fazer? É valorizar a historiografia, a própria história, né? Tá aqui para dar veracidade, para dar continuidade nessas tradições. Então vamos lá, vou falar muito não, que eu estou estendendo demais. Estou estendendo demais, que tem um grupo aí para apresentar. A ideia era justamente fazer a nossa introdução para esse capítulo 8. Como eu volto a dizer, é muito importante. Vocês terão tipo um passo repassa, tá? Na semana que vem, de questões orais aí sobre esse conteúdo do capítulo 8. Mas eu vou deixar o grupo 6. Grupo 5 ou grupo 6? Eu tenho anotado aqui. Vai lá. Podem iniciar, pessoal. Diga o nome de vocês, o tema de pesquisa, o que vocês irão falar sobre povos do Brasil. Tá, oi. Então, eu vou falar sobre povos do Brasil. E o meu grupo é Isabela, Maísa, Maria Clara e eu. Tá. Curiosidades. O Brasil é um vasto país sul-americano, estende-se da bacia amazônica no norte até os vinhados e as gigantescas cataratas do Iguaçu no sul. Divisão social. As classes sociais no Brasil têm uma divisão bem definida, só que o critério é basicamente econômico. Conforme a renda familiar, mede a uma fragmentação social em classe alta, classe média e classe baixa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz uma divisão bem peculiar da sociedade brasileira. Eu vou falar sobre a cultura dos povos. A cultura brasileira, assim como a formação do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui, que são os povos indígenas. São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais. Ok. Acabou? Falta Não. mais. Ah, bem. Tem Eu só organização não sei política. Já leram a organização política ou não ouvi? Não. Então tá, é vocês. Maria. Oi, tá. Eu vou ler então a religião e a organização política. Sim. O Brasil é um país religiosamente diverso, com a tendência de mobilidade entre as religiões e o sincretismo religioso. A população brasileira é majoritariamente cristã, 87%, sendo sua maior parte católica romana. O catolicismo foi a religião oficial. Também estão presentes movimentos básicos do protestantismo, adventismo, batista, evangelicalismo, luteranos, metodismo e presbiterianismo. No entanto, existem muitas outras denominações religiosas no Brasil. Organização política. A política do Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista, formada pela União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios. O exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Acabou. Ok. Perguntas, pessoal? Duda? Thiago, eu quero saber se, tipo assim, Você quer saber dos povos originários, né? Também, mas eu quero saber mais sobre a atualidade também. Se tem alguma tribo que é bem mais envolvida do que as outras, uma específica. Ótima, ótima. Alguém pode responder a Maria Eduarda? Grupo 5. Alguém pode ajudar aí a responder Maria Eduarda? Maria, não conseguimos resposta. Câmbio, não tem resposta. Olha, pelo que... Posso falar? Pode falar, Maria. Pelo que eu vi, tribo de Israel. Mas calma aí. Sei lá, não sei, deixa. Eu tô nervosa, tia. O tio tá rindo, é do gato que tá fazendo o negócio aqui, perdão. Pessoal, vamos organizar primeiro. Nós estamos falando do povos do Brasil. Ô, Thiago. Oi. Você está qual é a página? Qual página? Quem é que tá aí? É Danilo? É. Ei, Danilo, bom dia pro senhor. Bom dia. É a apresentação do trabalho. Nós estamos no capítulo 8, tá? Ah, tá. Vamos lá. O tio vai tentar pontuar uma questão aqui, pessoal. Vamos lá rapidinho. O que aconteceu na apresentação do trabalho é que talvez houve uma... Nós ficamos perdidos no tempo e no espaço aqui na questão de se organizar. Vamos lá. Povos do Brasil, eu estava até fazendo a introdução, achei que vocês estavam entendendo. Nós estamos falando dos povos originários que habitavam aqui antes da chegada dos europeus. Acredito que a pergunta da Duda era qual dessas tribos, dessas organizações sociais aí, era mais evoluída, mais desenvolvida. Aí eu vou tentar te responder, Duda, mas tentar localizar o grupo também. A religião, quando foi cobrada religião, política, é dentro dessas tribos, dessas organizações que o tio acabou de falar. Tupi, Tupi-Guarani, Yanomami, Karauá. Escolher umas desses povos aí e apresentar. Tá? Então, o nosso estudo do capítulo 8, se vocês forem observar aqui, ó, eu não tenho república, eu não estou falando do Brasil, nem independência nós estamos falando ainda. Nós estamos no século XVI. A mesma crítica que o tio fez lá quando apresentou os outros países, que falou do século XVIII, século XIX, nós estamos observando. Então, esses povos, uns povos que não são comentados, que a gente não comenta, não tem facilidade de falar direto. Então, são esses povos que vocês estão vendo aqui, ó, nessas representações. Percebam, ó. Olha como é que eles viviam. As organizações sociais da caça, como se organizava o homem, a mulher, quem produzia, quem cuidava das roupas, das confecções, quem fazia as pinturas do corpo. Ok? E a evolução, que a Duda estava perguntando ali, a questão de tribo mais evoluída, essa evolução, como a gente não pode comparar ela com a evolução que nós temos ali na Europa. Com aquelas revoluções industriais, esse povo aqui da América não estava vivendo esse mesmo ritmo evolutivo. Na verdade, havia uma evolução, podemos dizer assim, seja espiritual, seja interior, seja de contato aqui com os astros, com a natureza, de uma outra forma. Cada um evolui de uma forma. Não é porque uma pessoa vive no celular e a outra pessoa vive no livro e a outra cuida de plantas que nenhuma das três estão evoluindo. Cada uma evolui de uma forma. Aquele que vive no jogo, aquele que vive cuidando de plantas e aquele que vive na natureza, na rua, brincando. Cada um evolui de uma forma, adquire conhecimento. Então nós observamos que esses povos aqui originários, eles têm um conhecimento também na medicina, quando a gente se refere à cura. Vai sair daí, não? Vocês querem que eu libere para vocês a imagem?
Ana Luísa? Não, professor, eu tava falando com meu primo. Desculpa, eu não vi que tava ligado o microfone. Tudo bem. Então, pessoal, quando a gente se refere a esses povos, do qual a gente fala povos do Brasil, é isso que vocês observam aqui na abertura do livro de vocês. Tá ok? Nós ainda não abraçamos o Brasil republicano, porque nós estamos ainda no período de Brasil colonial. Na verdade, a introdução desse capítulo 8 é para falar daqui a pouco da chegada dos portugueses. Porque quando os portugueses vêm com seus armamentos, com as doenças, com a ideia que o dinheiro compra tudo, que a ideia é que o trabalho vai dar dinheiro e que esse dinheiro tem poder, que o ouro tem poder, que a prata tem poder, são outras visões de mundo. Assim como a gente sabe, cada vez mais, quem é que gosta de acompanhar a NASA, o SpaceX, as corridas espaciais que estão surgindo, e cada dia é descoberto um planeta novo, um planeta habitável. Então, nós não estamos sozinhos. Então, o planeta em si ele é bem mais amplo. É a mesma forma que a gente imaginar que uma outra civilização mais avançada viesse colonizar a Terra, viesse invadir a Terra e colocasse os terráqueos, que aí seria todos nós, né? Quando eu chamo de terráqueos, olha como é que é preconceituoso. Quer dizer que não existe italiano, não existe português? Estou englobando tudo dentro do mesmo. E escraviza esses terráqueos. Então, calma lá, quem disse que nós terráqueos somos menos evoluídos que talvez o marciano, que talvez de uma outra galáxia, de um outro planeta? Claro, estou indo longe para poder comparar, para poder vocês tentarem imaginar o seguinte. Os povos que viviam na América, comparado ao povo europeu, eram povos de outros mundos. Os costumes eram totalmente diferentes, desde as próprias vestimentas. E quando você tem europeu usando casaco, roupa, couro, bota, você vai ter o povo aqui indígena vivendo quase semi-nu, com penas, com pinturas. Ok? Você vai observar que não tem a escrita, a mesma documentação que existe na Europa, nós não temos essa documentação para os povos indígenas. A não ser algumas representações artísticas, como desenho, ok? E algumas esculturas em pedras, que graças a essas representações e essa escultura em pedra, hoje a gente consegue observar e saber como que eles viviam no decorrer da história. Claro, depois que os portugueses chegam, os padres jesuítas, eles, além de catequizar, de levar a palavra de Cristo para esses povos, eles irão também fazer a tradução. Muitos desses padres Anchieta, eles irão traduzir, compreender essa linguagem indígena e traduzir para o europeu, para o português. Tá ok? Então, é isso que vai ocorrendo. Vai ocorrer daqui a pouco uma miscigenação, pouco a pouco. Tá? Eu estou me referindo aqui a uma miscigenação cultural. Lógico, sobressaindo a cultura do português, que no caso vai ser o dominador. De resto, ok, pessoal? Deu para compreender aqui um pouquinho o grupo 5? Estou me referindo ao grupo 5. Vocês que estão sendo avaliados hoje, tá? E não estou ouvindo vocês responderem, pelo amor de Deus, pessoal. Vocês apresentaram. O tio está explicando a parte. Ninguém fala nada? Sim. E cadê o restante do grupo? Só escuto Maria Laura. Aqui. Eu falo. Deu para compreender onde houve aqui uma fuga da compreensão? Entendi. Eu vou pedir para vocês, quando me enviarem esse trabalho escrito, vocês se atentar a esses povos originários, senão vocês vão perder ponto na parte escrita, hein? Se for falar sobre Brasil República, Império, não tem nada a ver. Não é isso agora, não. Essas religiões, as religiões protestantes, tribo de Israel, pessoal, totalmente fora do contexto. Eu quero os povos dessas tribos que vocês observaram no capítulo 8. Tá ok? Tá, hein, Thiago, tem que ver, porque Maria Clara a gente botou no grupo, só que ela não fez nada. Vocês me mandam esse relatório. Sem problema. Senão vocês vão ser prejudicados. Tá ok? Tio, Sim.
Se eu não me engano, ontem ela estava passando mal, só que mesmo assim a gente criou um grupo para discutir sobre o trabalho. A gente Pessoal, vocês tiveram falava. mais de 3 semanas para poder Oi, desenvolver. gente. Ô, tio, ela tava internada. Tipo assim, isso não é desculpa, porque antes tinha as outras semanas também, pelo que eu lembre. Você falou Eu desse sei. grupo aí. Só que ela tá internada esses dias. Sim, vamos eu sei. vamos considerar que ela está internada. Então, ok. No caso de doença, a gente tem que ser brando. Mas depois ela apresenta, não tem problema. Depois ela apresenta. Mas se ela participou na pesquisa, no debate com vocês, Então é isso, mas ela não participou da pesquisa. Ela, tipo, nem entrou no grupo. aí ok. Ela Aí vocês Tipo, a deixam gente- explicado. Tudo bem, tudo A bem. gente Então, não falou vou- com ela, mas... já compreendi. Então, vocês Ela deixam só lá via e não especificado e respondia. coloca quem participou. Sem problema, pessoal. A gente resolve isso depois. Depois o tio tenta conversar com ela. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui que já deu o nosso horário. Pessoal, prestem muita atenção. Esse capítulo 8, assim como eu disse para vocês, é um assunto importante, pertinente, porque nas próximas páginas, quem já foi curioso lá e observou o livro 3, nós vamos ver o que vai acontecer com esses povos originários, né? O que espera para eles? Já Tudo. olhei. O que espera eles? Pessoal, quem já abriu o livro 3? Eles vão receber o quê? Honrarias? Presentes? O que vai acontecer com esses povos? Ou serão escravizados? Para mim, você escreve. Escravizados, né? Torturados. E muitos vão fugir para dentro das matas aí, chamados de sertão. 7º ano! Show de bola. Ó, faltou ligarem os vídeos na hora da apresentação, hein? Tio sempre fala isso. Então, por hoje, é só, pessoal. Espero que tenha aí ajudado a gente a compreender um pouco desse capítulo. Se tiverem dúvida, me mandem mensagem. Podem chamar lá. Professor, me ajuda. Professor, tira minha dúvida. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Tudo. Ótimo. Sim. Façam a leitura. A leitura é muito importante. Danilo, a leitura. Todos, hein, pessoal? Leitura. Não deixem de... Não esperem só o professor explicar, senão vocês vão ficar um pouco aí com dificuldade. Então, leiam um capítulo para chegar na aula e a gente já tirar a dúvida. César, leia, hein? Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.